Olá, amigos do canal É Tempo de Oração. Iremos realizar mais uma oração, determinando que esse dia seja dia de vitória, dia de bênçãos. Vamos abençoar esse dia. Mas antes, vamos a essa mensagem dos filhos de Deus que a gente está, a gente está explorando da Bíblia Sagrada, extraindo da Bíblia Sagrada esse direito de filhos. Eu queria até mostrar para você aqui a diferença do escravo, a diferença, pode até ser o título do vídeo, né? A diferença do escravo e servo. Tá aqui, ó. Eu estava escrevendo, isso aqui eu escrevi tem tempo, já tem muito tempo, eu gosto muito de escrever nos meus cadernos, até letra de grafite, né? Caneta, que eu tenho a borracha aqui, o lápis eu escrevo e dá para apagar. Isso aqui eu escrevi há muito tempo. Olha aqui a diferença de escravo e de servo. Olha aqui, ó. Eu não me lembro de nenhuma referência bíblica de Jesus nos chamar de escravo. Pelo contrário, a gente vê Deus tirando o seu povo da escravidão. Jesus nos ensina não ser escravo do pecado, que quem pede emprestado é escravo de quem empresta. Porém, nunca deu a entender que ele quer seu povo como escravo. Ele dá as dicas como conhecereis a verdade e buscar a verdade. Então, eu escrevi aqui, ó, até vem da história, ó. Para começar, no dia 13 de maio de 1888, 13 de maio de 1888, foi o diploma legal que extinguiu a escravidão do Brasil. A Lei Áurea, a Lei de Eusébio de Queiroz, a Lei do Ventre Livre, a Lei dos Sexagenários. São projetos que favoreceram a extinção da escravidão no Brasil, e todos os outros países fizeram o mesmo, aderiram ao movimento abolicionista. Era muita pressão nessa época. O Brasil também aderiu ao abolicionismo da escravidão por pressão da Europa. O Brasil fez isso por pressão da Europa. Era uma época de pressão por todos os lados por falta de democracia, falta da educação, falta de cultura. E os grandes, os ricos, os de influência social, se aproveitavam dos incautos. Aqui, ó. O movimento abolicionista, isto é, o fim da escravidão, se inicia a partir do poeta Castro Alves e também Maestrina Chiquinha Gonzaga, o diploma Joaquim Nabuco e entre outros, que aprenderam a ler e estudaram e buscaram seus direitos. Estes eram filhos de escravos que conquistaram a liberdade com a educação, com o conhecimento dos direitos e da verdade. Agora, tratando-se de servo, o que é um servo? Então aqui nós falamos sobre o escravo, que de 1888 para trás não existia lei, certo? Já de 1888 para cá, no dia 13 de maio, passou a ter lei. Não pode ninguém mais ser escravo, tem lei. E o servo? Enquanto que o escravo tinha um dono, o servo não tem dono. O próprio Deus prescreveu sobre o livre-arbítrio, dando o direito para o ser humano ter o direito de escolha. O próprio Deus não obriga nada a ninguém. Então, você vê, nós estamos falando aqui agora de servos e escravos, a diferença de servos para escravo. Escravo tem dono. Escravo, alguém compra ele, é uma mercadoria. Isso na época, hoje não. Certo? O servo não tinha dono. O servo, ele trabalhava tipo assim, vê se você entende. Enquanto que o escravo tem dono, estava ali, tem que só trabalhar pela comida. E muitas vezes quando
vacilava quando fazia o que era errado, ia para o toco e levava surra e batiam nele. Já o servo, ele era de arrendar as terras dos seus senhores, e nesse arrendar das terras para plantar e dividir a colheita com os donos da terra, são os servos, certo? Então os servos eram livres, os escravos não. Agora, veja o que a Bíblia diz aqui, pessoal, no livro de 1 João, capítulo 3. Filhinhos, ninguém vos engane. Quem pratica justiça é justo, assim como ele é justo. Quem comete o pecado é do diabo, porque o diabo peca desde o princípio. Para isto o Filho de Deus se manifestou, para desfazer das obras do diabo. Qualquer que é nascido de Deus não comete pecado, porque a sua semente permanece nele, e não pode pecar, porque é nascido de Deus. E para terminar aqui, nisto são manifestos filhos de Deus e os filhos do diabo. Qualquer que não pratica justiça e não ama seu irmão, não é de Deus. Então, você vê de que essas pessoas que elas naturalmente amam a Deus sobre todas as coisas, se arrependem dos seus pecados. Essas pessoas que naturalmente, sem botar força, ela tem uma facilidade de perdoar o próximo. Ela tem uma facilidade de se arrepender, de reconhecer seus erros. Uma pessoa que é nascida do Espírito, ela não tem prazer com a injustiça, de praticar a injustiça. Ela vai praticar a justiça. A justiça ela vai praticar com ela mesma, ela vai praticar com o próximo, com o patrão, com o empregado, com o irmão, com o vizinho, com a mãe, com o filho, com o social, o convívio social. E é por isso que no convívio social todo mundo sabe quem é filho de Deus pela sua prática. Até porque quem é nascido de Deus não pode mais viver como escravo do pecado, escravo da carne. Então eu mostrei para você dentro na esfera social de o que é um servo, o que é um escravo, que até 1888 existiam os escravos, e o que é o servo. Tratando-se para o lado espiritual, nós não podemos ser escravo do pecado e nem tampouco ser servo, mas se tornar filhos, porque quem é nascido de Deus deixa de ser escravo, deixa de ser servo e se torna filhos. Tá bom? Tome posse, amigo. Tome posse da promessa, seja herdeiro de Deus. Espalha isso. Se você vê uma pessoa que está aí com a vida derrotada, choramingando pelos cantos, dependendo de fulano e beltranos, fala para ela tomar posse da promessa. Se ela crê em Deus, se ela aceitou Jesus, poxa vida, tome posse do que é seu. Você é filho de Deus, amigo. E sendo você filho de Deus, você é herdeiro da vida eterna, você é herdeiro das bênçãos. Você sabe muito bem, você que é pai, que você não deixa faltar nada para os seus filhos. Você foi filho e você lembra do seu pai, sua mãe. Minha mãe, por exemplo, lavando roupas, de ganho, lavando roupas dos outros, certo? Lavando e passando para não deixar, passando roupa, passando ferro nas roupas, engomando, como dizem, para poder não deixar faltar nada para a gente. Pai é assim, e o que Deus está fazendo por nós, por mim, por você, Ele está fazendo de tudo. Ele enviou o seu Filho, Jesus Cristo, para nos resgatar da escravidão, do pecado. E agora, se você já aceitou Jesus, então tome posse, em o nome de Jesus Cristo. Vamos orar? Mas vamos orar como filho. Se essa mensagem, pessoal, que está chegando até você, está te levantando, está te fazendo muito bem, seja usado por Deus também para levar para alguém, dizer para alguém se inscrever no canal, para dizer para alguém participar da mensagem e participar da oração. Tá bom? Vamos orar em nome de Jesus. Nosso Deus e nosso Pai, em nome de Jesus, eu quero abençoar esse dia, meu Deus. Eu quero determinar que esse dia seja de bênção, de vitória na vida dessas pessoas.
Tem uns que assistem de manhã, já cedo, outros assistem na parte da tarde, outros à noite. Mas independente do horário que essa pessoa está participando, meu Deus, que seja essa pessoa alcançada com a sua graça, com a sua misericórdia, meu Pai. Essa pessoa, meu Deus, que é inscrita nesse canal, ela e sua casa, a sua família, visita cada uma dessas pessoas agora, meu Deus. Em nome de Jesus, esteja ela no Brasil ou fora no Brasil, em nome de Jesus, abençoe a vida dessa pessoa. Eu não aceito, meu Deus, esta pessoa ser tua filha, ser, meu Deus, uma pessoa que obedece à tua palavra, que já aceitou os mandamentos e ficar desfrutando, meu Deus, do sofrimento ao invés da alegria, do prazer, das bênçãos, da felicidade. Não, meu Deus, em nome de Jesus, visite os que estão doentes, os que estão fracos, os que estão sofrendo de depressão, opressão, os que ainda estão escravos no pecado e não conseguem abandonar o pecado, a vida errada. Ajuda essa pessoa, que a tua graça, que a tua bênção alcance essa pessoa, para que ela seja resgatada desse mundo de sofrimento, desse mundo de trevas. Eu abençoo a vida dessa pessoa, a casa dela, a família dela, o trabalho dela, em todas as áreas, em todos os aspectos. Eu determino essa vida abençoada, no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, em nome de Jesus. Tenha um dia de vitória. Tenha um dia de vitória. Eu gostaria que nesse momento você escrevesse somente um nome de alguém da tua família que está sendo escravo do vício. Que está sendo escravo do vício. Escreve o nome, vício de qualquer coisa. Então escreve o nome aí e em nome de Jesus essa pessoa vai ser alcançada pela graça de Deus e pela fé por causa da sua oração. Tá bom? Amigos, dá um joinha quem não deu aí, se inscreva no canal quem não é inscrito e até o próximo vídeo em nome de Jesus.